Olá a todos e todas. Hoje temos mais um episódio do nosso programa Arte para Caridade. A nossa convidada é a artista Patrícia Franca Uché. Patrícia nasceu em Belo Horizonte, onde vive atualmente. Morou por 14 anos na França, onde fez seus estudos de graduação, mestrado e doutorado. Em seu mestrado, a artista estudou a situação da cor e, no doutorado, investigou a pintura espacializada como instalação. Sua tese, defendida na Universidade de Paris I, chamada, já traduzido, O Afolhamento da Pintura na Direção de uma Prática da Instalação, foi classificada no ano de 2019 entre as 50 melhores teses francesas no quesito transferência de conhecimento para a prática. O espaço e a espacialização constituíram o núcleo dos questionamentos da artista entre os anos 80 e 90. Com seus trabalhos dessa época, Patrícia acionava relações de ritmo no espaço com o desenho e com a cor. O ritmo, o compasso, o movimento, que assimilou com seus estudos de música, sugeriam a temporalização dos objetos no espaço, a variação e a transformação. A potência do ritmo de uma linha e a pulsação de uma cor no espaço indicavam tempo e mudança. Mas como situar a cor no espaço? Como tocar o corpo e impregnar a pele com aquilo que pulsa? Como promover suspensões e movimentos para içar o pensamento sensível, as imagens do corpo? Creio que esses problemas estão presentes nos trabalhos dos anos 90, como A Acolhida do Silêncio, Repouso, Mácula e Fios Condutores. Mas aparecem de modo diferenciado quando Patrícia começa a trabalhar com a fotografia. A fotografia era, desde a juventude, uma prática de lazer, um passatempo que manteve mesmo quando adulta. Aos poucos, suas fotografias entram em seu trabalho de artista. Tudo se misturou no trabalho absorção, impregnação, opacidade e recobrimento. As imagens conservadas em seus arquivos passam a ser recolhidas e dispostas de modo a servir ao ato da fabulação, ao pensamento ficcional. Em 2001, a fotografia aparece nas instalações A Questão Longínqua I, Maria, e A Questão Longínqua II, Júlia e Rafael. Em 2004, a artista realizou Anarquivos Sentimento Topológico 1, 2, 3. Em 2008, realizou a instalação Os Quatro Temperamentos, a partir de um texto ficcional que escreveu retomando o pensamento da tradição sobre aquilo que já foi entendido mais tarde como caráter e, atualmente, chamaríamos, com muitas aspas, de estruturas subjetivas. Falo dos temperamentos, que são o colérico, o melancólico, o sanguíneo, o fleumático. Patrícia considera a sua instalação, Os Quatro Temperamentos, como um livro no espaço, são palavras da artista. São 4 séries, 4 instalações que utilizam fotografias, textos e recortes de vinil. Outro projeto com fotografias, Os Quatro Fotógrafos Heterônimos, surge em 2009. Em 2011, a artista realizou o primeiro livro da série, chamado Zenon Pieters, ou Pieters. Patrícia pretende dar continuidade a esse trabalho. Patrícia Franca Uché participou de diversas exposições coletivas no Brasil, na França, na Alemanha, na Espanha e no Canadá, incluindo as dos salões do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, São Paulo, e do Grand Palais, em Paris. Foi residente na Fondation Danae, em 1994, na qual desenvolveu a exposição Orange, laranja. No Rio de Janeiro, participou do projeto Macunaíma com
a exposição individual em 1994 e expôs no Centro Cultural Cândido Mendes em 1998. Fez exposições individuais no Museu Vitor Meirelles, em Florianópolis, em 2011, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, por 3 momentos, 3 anos diferentes, no Salão da Jovem Pintura, em Paris, em 1993, e no Centro Cultural de São Paulo, em 1996. A artista ganhou o Prêmio Brasília de Artes Visuais em 98. Ela possui obras no acervo da Fundação Danae, na França e na Espanha, no Museu de Arte de Brasília e em coleções particulares. A conversa que teremos aqui com Patrícia dá continuidade à pesquisa que realizamos com 7 artistas no acervo do Arquivo Nacional. A pesquisa, na época, girava em torno do tema da precariedade, e os trabalhos gerados durante o processo de investigação serão agora reunidos na exposição Espaços do Ainda, no Paço Imperial do Rio de Janeiro. Aqui daremos atenção à trajetória da artista. Patrícia Franco-Uché, agora a nossa convidada. Olá, Patrícia, seja bem-vinda ao programa então Arte e Precariedade. Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Prazer estar aqui com você e com todos que estão envolvidos nesse projeto. Que bom, Patrícia. Então, eu tenho aqui umas perguntinhas para te fazer, para ver se a gente consegue apresentar melhor o seu trabalho ao público. Vou começar com as suas práticas mais dos anos 80, né? O desenho, a fotografia, a música, que eram práticas que, naquela época, e cedo na sua vida, já tinham um interesse, né? Você já tinha um interesse. Creio que a música ficou um pouquinho mais distante atualmente para você, né? Você deixou ela talvez lá na juventude. Nos anos 80, você trabalhava no plano bidimensional, né? O papel, a tela. Aí você foi refletindo sobre o ritmo que convergia as práticas diversas e os interesses variados, me parece. O ritmo foi o tema do seu trabalho de graduação, né? Você pode comentar um pouco sobre esse momento, o problema do ritmo, os desenhos, a pintura, a música? Sim, eram práticas bastante recorrentes nesses anos. E até houve a presença do teatro também, mas eu comecei a estudar música na Fundação de Educação Artística, que é uma importante instituição e escola de música aqui em Belo Horizonte. Mas foi os incríveis festivais de inverno em Ouro Preto e Diamantina da UFMG que me fizeram sentir melhor a escolha das artes plásticas para mim. Esse festival de inverno ele lançou vários artistas, assim. Eu estou me lembrando de 2 nomes aqui, a Elida Tessler e o Marcelo Silveira, lá de Recife, a Elida do Sul. A gente se encontrava ali naquele ambiente incrível, né? Então, eu comecei a perceber que realmente eram as artes plásticas. E, sobretudo, dentro das artes plásticas, eu me sentia bem mais livre, né, nesse campo. E a fotografia sempre existiu muito forte ao lado, mas era uma atividade que, na época, eu não considerava artística. No entanto, na adolescência, eu criava situações criativas que ultrapassavam, né, o simples fato de tirar uma foto, sabe? Assim, eu colocava minhas irmãs menores em situações mais teatrais, engraçadas, e mais tarde eu criava pequenos desafios, né, com câmeras melhores, mais tarde, mais adulta, como, por exemplo, hoje eu vou fotografar pedras, hoje eu vou fotografar amigos, hoje eu vou fotografar paisagens, né? E aí essas imagens elas foram criando uma narrativa mesmo, né, que eu chamei de anarquivos, e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Sim. E o ritmo, era isso que te preocupava nos desenhos, né? Sim, então, como eu estudei música e me mudei para a França para estudar música, estudei anos de conservatório e, ao mesmo tempo, trabalhando na universidade. E nessa época que eu me mudei para lá, teve uma exposição do Klee muito linda e sobre o ritmo.
E também comecei a seguir umas aulas do Boulez, né, do Pierre Boulez, aquele músico muito incrível, e ele falava muito do Klee. Ele tem um livro que chama O País Fértil, né, Le Pays Fertile, no qual ele coloca em relação os dois campos, né, a música e as artes plásticas. E eu acabei fazendo um trabalho de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso, que era chamado O Ritmo como Abordagem da Composição Plástica. Então, assim, eu fui ajuntando e agregando as coisas que eu dava conta, né? Assim, até que as artes plásticas elas se mostraram mais fortes no caminho, né? Eu acho que foi isso. Na música, no conservatório, foi em Paris também. Foi Foi. algum meio particular? Não, a questão é que eu estudava violão, né? E o violão foi me levando assim para um caminho de concertista. E eu não queria esse caminho, né? Eu não estava interessada em ser concertista. Eu estava interessada em criações, assim. Então, eu acho que se eu tivesse caído eu caí num conservatório meio rígido. Se eu tivesse entrado num outro lugar, num outro... Música contemporânea. Isso, ou a música eletroacústica, mas aí a coisa aconteceu assim, e a vida tem seus mistérios, né? Então... Que bom que aconteceu, né? Assim você está nas artes plásticas. Foi assim que aconteceu. Mas eu fiquei meio na dúvida, um tempão, assim, entre a música, as artes visuais e o teatro também. Você toca ainda, Patrícia? Eu fechei meu violão há muitos anos atrás e de vez em quando eu pego e tento tocar alguma coisa, mas acho que não toco não. Tá bom. Patrícia, vamos falar dos anos 90. Anos 90, me parece que a questão vai começar a ser realmente o espaço, né? A cor que vai para o espaço. Então, você está indo para a questão tridimensional. E a pintura que vai se tornando instalação, né? Você trabalhou telas de pinturas enroladas como objetos e espacializava essas pinturas enroladas, né? Foi A Colhida do Silêncio, de 94, 91, 94, Repouso, também da mesma época, Mácula, de 91, 96. Então, acho que a série, talvez Envelopes, a gente pode incluir aí nesse conjunto de trabalhos, porque são telas também de pinturas embrulhadas, né? Só que aí tem esse aspecto quadrado, talvez. Você pode falar um pouco dessa ida para o espaço, esse modo de utilização da tela e da pintura, como isso se deu, como é que se deu esse processo de saída do plano bidimensional e ida para o espaço, o que estava te interessando? Claro, foi um momento muito importante esse que você está sublinhando aí, porque nos anos 80 eu ainda estava buscando algo que eu não sabia muito bem o que era. Eu trabalhava muito, eu desenhava muito, o desenho estruturou muito tudo que eu fazia, né? Mas aí, no início dos anos 80, logo em 91, assim, eu aluguei um ateliê pequeno, mas muito bonito. Ele tinha uma claraboia no teto que iluminava assim muito bem o espaço. E nesse ateliê eu estava repetindo tudo que eu fazia, assim, eu estava bastante satisfeita com os meus trabalhos, né? Eu estava trabalhando com uma galeria e não via muito sentido em estar fazendo para vender. E nessa época o jeito foi me transformar em uma flaneur, sabe? Então eu fiquei vagando, assim, vagando na cidade. E aí eu encontrava coisas, levava para o ateliê, encontrei uma bobina de fios de cobre, pedaço de madeira, livro velho. Então eu comecei a juntar coisas que eu achava interessante na rua, fazendo uma coleta de coisas, né? E eu tinha no ateliê, eu tinha feito uma série de pinturas. Eram uns 11 quadros grandes, não gostava de nenhum, assim. Aí eu pintei todos de branco, né? Passei um pouco de branco, de cinza, e resolvi retirar essas telas do chassis e fazer dobrar as telas, né? E fiz uma pilha
uma pilha com essas telas, deixei elas em cima de uma mesa branca e elas ficaram aquela pilha de telas lá em cima da mesa, Dobradas, né? dobradas num padrão. Dobradas. Então, eu voltava para o ateliê, eu olhava aquela pilha e tal, saía, trazia mais coisas. Mas aí um dia uma luz bateu, sabe? Assim, ficou bonito, assim. A luz da claraboia do ateliê caiu assim em cima da pilha. E eu falei, olha, nossa, que isso? Isso é um trabalho, né? E aí eu comecei a enrolar essas telas, né? Aí comecei a enrolar e a coisa começou a acontecer, foi incrível, foi um momento, assim, acho que um dos momentos mais importantes da minha prática, né? Com o espaço, assim, como se o trabalho falasse, olá, estou aqui, agora sou eu que mando, eu estou no comando, sabe? E foi muito bom, assim. Mas você Então, tinha todas essas telas pintadas e aí você pôs a tinta branca e a cinza sobre elas e apagou a pintura. isso, elas foram apagadas, exatamente. Eu esperei secar, aí desmanchei, fiz a pilha, né? Então, eu comecei a trabalhar, enrolar, aproveitar até essa bobina que eu tinha achado para amarrar. Aí, depois, comecei a comprar cordões bonitos e fazer uma pilha, uma linha no espaço, né? Aí eu ia colocando, eu saí do meu ateliê e ia colocando no corredor, e tinha uma vizinha que falava: essa moça é muito estranha, assim, porque realmente eu fui enchendo o corredor, pedi para ninguém pisar e tal. Então, aí veio essa questão do espaço, né? Assim, é, eu acho que teve essa coisa do sinal, né? O sinal que o trabalho te faz. Então, eu comecei a chamar isso de acolhida do silêncio, porque houve um silêncio bastante forte anterior, esperando alguma coisa acontecer, né? E aí eu acho que o espaço ele se espacializou, né? Eu comecei a usar essa expressão. O espaço se espacializou, assim. É como se o próprio espaço tivesse me deixado penetrar nele, né? Porque a gente está no espaço, mas às vezes a gente esquece que o espaço é a emergência da vida, né? Então, eu entendi ali, nesse momento, o tempo do processo, né, com a força daquilo que vai se dando na prática, que é algo muito sensível e pessoal, né, do artista, eu acho. O artista passar por esses momentos muito fortes para ele, né? Então, essa pilha de rejeitos que estava tão viva e tão visível para mim, né, foi uma espécie de epifania mesmo. Então, esse trabalho acabou gerando toda a minha pesquisa de doutorado, esse trabalho, esse momento, né, que saíram dele as 6 famílias que foram os repousos, né, que eram as telas enroladas, mas sobre bastões grandes. Aí eu usei um pouco daquelas telas e outras que eu já comecei a utilizar para enrolar, né? E eu pensava muito que eu estava trabalhando com a pintura em trânsito, assim, antes dela ser um quadro, sabe? Depois dela ser um quadro e ser um resto. Então, aí tem os repousos, que eram grandes tubos, né, de madeira, que eu encontrei um e depois mandei fazer outros, né? E a mácula, que já eram objetos que eu comecei a criar chassis, eram pinturas mesmo, igualzinho a pintura, chassi de madeira, tela, pigmento, preparação para a pintura, e vinha o pigmento que sujava tudo, né? Os fios condutores, que também é a mesma coisa, vou falar um pouco mais na frente, da coisa da impregnação, dos materiais, né, que você vai me perguntar mais para frente. E depois os envelopes, que eu achava que tudo isso, para mim, mostrava que a pintura era um centro de atenções, de cuidado, né? Que não era só um quadro, né? Que era todo um processo pictórico, né? Então, os envelopes, eu comecei a enrolar madeiras velhas, eu enrolava Mas eles ficam catálogos. quadrados? Eles ficam Não, aqueles quadrados? quadrados Tipo, são pequenos blocozinhos de madeira, sabe? Que eu tinha achado vários do mesmo tamanho, mas aí eu completei. Fui lá no lugar que eu tinha achado, que era uma restauração de um prédio velho, e perguntei se eles tinham mais. Eles falaram: não, mas a gente pode cortar para você e tal. E eu não tenho mais esses trabalhos
alguns deles, só as fotos, porque com muitas mudanças para o Brasil, para lá de novo, para o Brasil, para lá de novo, eu fiquei sem lugar de deixar as coisas, ou às vezes eu deixava as coisas na casa de alguém que jogava fora, né? Até os meus pais jogaram minhas coisas fora, então não posso reclamar assim, de amigos que não deram conta de guardar também. Então, e aí, assim, eu acho que foi um espaço, né, que, como você disse, né, a coisa passou para o espaço, e aí tudo isso ocupava o chão, as paredes, as mesas, o teto. Aí Mas foi isso. você ainda tem alguns desses trabalhos dos Tenho, anos ainda 90. tenho alguns, tenho. Tá, que bom. É, Tá bom, então vamos para a cor, né? O problema do pigmento, o uso do pigmento, que você curiosamente usa assim monocromos, né? Digamos assim, é o é, vermelho, o laranja, o amarelo. E aí no seu mestrado você trabalhou com isso que você chamou de situação da cor. Eu me interesso por essa palavra porque ela foi presente nos anos 70, né? Situação. Queria saber também por que você chama situação da cor. No seu doutorado, você fala já do espaço, né, a pintura no espaço como instalação, e aí você cria duas instalações também que têm nome de cor, né? Estou chamando a atenção para o problema da cor. Orange, que é laranjas, amarelos, e aí a cor e o pigmento vão para o espaço, mas também tocam o corpo, né? O seu pé, a Maria, literalmente tocam o corpo, né? Como em absorção, impregnação, opacidade, recobrimento, que é um trabalho de 98, 99, e a questão longínqua, Maria, né? Você pode, então, falar um pouco desses problemas e relações? sim. Eu adoro essa pergunta, assim, porque eu posso afirmar que a cor é o meu elemento de predileção. A gente sabe, né, que são 5 os elementos que usamos nas artes plásticas, assim, tradicionalmente, né, é a luz, a cor, a linha, o volume e a superfície, né? E aí eu oriento sempre muito meu trabalho na direção da cor, né? Em grande parte das instalações, a presença da cor ela é muito forte, né? E, sobretudo, como você disse, a cor monocromática. A situação da cor, né, no meu mestrado, ela teve a ver com a luz, né? Eu que era a ideia de fotografar a luz. É difícil eu explicar para vocês, porque eu fazia uma engenhoca para fotografar a luz com um amigo que era físico e músico, né? E como ele era físico, ele falou se eu podia fotografar umas coisas para ele de cristais líquidos. Eu falei, posso sim. E aí, fotografando aquilo, eu falei, nossa, que coisa mais bonita isso. Ele falou, e tal, você quer fotografar isso, mas tem os polímeros, né? Então, a gente fez uma montagem com um tripé, a fotografia por cima, uma mesa de luz com os polímeros. Eu colocava os polímeros, que são plásticos muito fininhos, que a gente encontra com os físicos. Às vezes eles colavam na minha mão, assim, e eu nem via. E na hora de lavar, eu senti que tinha alguma coisa. Então, eu fazia desenhos, assim, esticava o polímero, por exemplo, esticando, dava dobrinhas. É igual esticar um tecido, né? Se você estica muito, dá umas dobras, né? Então, eu esticava, colocava um polarizador, embaixo tinha outro fixado, colocava o vidro em cima do polímero, aí vinha com o polarizador e rodando o polarizador e a luz por baixo, eu encontrava o espectro de luz através dos polímeros, através dos desenhos. Então, eu fiz vários desenhos, assim, muito inspirada no Klee, assim, tentando fazer aquelas composições rítmicas, né? E, por exemplo, às vezes um desenho, né? Por exemplo, uma dobra, né? A dobra, por ali passavam todas as cores do espectro. Então, eu podia fazer uma fotografia
dourada, meio amarela, meio azul, meio roxa, assim. Então, eu ficava, e era à noite que eu tinha que fazer isso. Então, eu fiquei muito, assim, a luz brilhando no meio da noite, sabe? Assim, aquela coisa. Então, situação da cor, porque foi essa situação, esse lugar da cor que surgia, né? Dessa experiência que eu fiz, e aí foi isso, assim, né? Então, a situação, eu usei também o Enframance, do Marcel Duchamp, no meu mestrado, e trabalhei essa experiência porque eu achava que ela era muito, muito Enframance, né? E aí, voltando aí à questão da cor, né? Eu acho que o espaço ele deu um sentido para a cor, né? E a visualidade da cor ficou imbricada no espaço, sabe? Eu tenho que dizer que esses trabalhos todos que você falou aí, amarelos, laranjas, absorção, impregnação, opacidade, recobrimento, eu quero falar disso um pouco mais na frente, a questão longínqua, eles todos, né, eles eram trabalhados com a cor pura, né, o pigmento puro. Então, eu acho que quando o artista ele se percebe trabalhando, é uma coisa muito importante, né? Porque ficar totalmente imersa numa experiência foi o que me levou a observar que eu estava trabalhando com essas 4 questões, que eu chamo de conceitos que envolvem a prática dessa época, que é absorção, impregnação, opacidade e recobrimento, que foi uma exposição que eu fiz aí, né, no Rio de Janeiro. E os objetos eram trabalhados de forma pictórica, né? Pintados de branco, como eu disse, eu fazia o chassis, e depois tinha a questão da absorção, aí eu vinha impregnar com pigmento, impregnar e recobrir tudo com pigmento. E aí o pigmento encontrado nessas superfícies recobertas, ele deixava as superfícies muito opacas, assim, né? Meio uma cor surda, né? Assim, quase não reflete nada, né? Então, quando a luz batia nesses objetos, esse material parecia estar levando a cor a uma expressão intensa e máxima, sabe? Então, eu fui desejando aí uma questão de um pensamento pigmentário, uma ideia de pensar o pigmento, como é que ele deixava essa cor, né? E trabalhei muito isso textualmente, né? Essa questão de almejar esse ato perceptivo entre a cor e a forma de senti-la também, né? Eu acho que tem uma coisa muito sensorial da cor, e o Hélio Oiticica, né? Ele é uma referência para nós que gostamos da cor aqui no Brasil. E aí eu acho que o pigmento também ele era um propulsor, né, de uma espessura visual. Ele tinha essa questão da substância da cor, né? Até mesmo de uma carne visual, sabe? Assim, quando ficava muito próximo da luz, né? E eu me lembro de fazer esses trabalhos recobertos de pigmento e depois de fazer, lá no ateliê, eu colocava eles no lugar onde tinha luz, e aí eu ficava tão feliz, assim, é como se tudo culminasse ali, sabe? Naquele momento esperado, né? Assim, para poder olhar o que foi feito, né? Puro ato de ver e depois fotografar aquilo que eu tinha feito. E eu, uma vez conversando com um grande amigo meu, né? O Hélio Fervenza, que também era meu colega, foi meu colega de cadeira no doutorado, a gente passou os apertos juntos lá. E aí eu falei para ele, né? Falei isso, nossa, eu adoro fazer o trabalho e depois olhar para ele, ficar olhando para ele. Ele falou assim, eu também, eu faço arte por causa disso. Eu faço arte para poder ver, para eu poder ver. Né? Aí eu entendi várias coisas nessa frase. Né? A gente faz arte para poder ver o que a gente quer ver, né? Para poder fazer aquilo que só você pode fazer. Né? Aí você menciona também as exposições orange, amarelos. Sim, pode falar. Não, eu fiquei querendo saber como que surgiu o pigmento no corpo, porque foi um determinado momento também, né? Eu Foi acho que eu nesse vou momento falar aí, disso. anos 90? Eu vou falar agora. Eu vou Tá, continuar falando. E desculpe. aí, você mencionou, né, a exposição orange e amarelos,
e o grupo de trabalho chamado Absorção, Impregnação, Opacidade e Recobrimento, né? Todos foram concebidos a partir de desejo de criar formas para a cor. E no caso da exposição Orange, todos os materiais eles foram impregnados com pigmento laranja, né? E lá onde eu fiz essa exposição, que foi na Fundação Danaé, tinha também um teto de luz, né? Tem até uma foto que mostra isso. E o que deixou a luz da cor muito evidenciada espacialmente, né? Porque a exposição era debaixo de um teto de vidro. E já para a exposição Amarelos, eu fiz uma recolta de coisas amarelas que eu encontrei em casa, né? Então, várias coisas, brinquedinhos dos meus filhos na época, lápis de cor, coisinhas, marcador de livro, qualquer coisa amarela pequena eu juntei, livros amarelos, né? Mas o que deu a entrada no trabalho amarelo foi uma foto que eu fiz com um balão gigante, né, amarelo, que a Maíra, uma ex-aluna minha, soprou e eu fotografei. E era uma questão solar, sabe? A ideia de sol, assim, de um sol, um sinal simbólico, assim. Na exposição também amarelos tinha mesas, né, com coisas amarelas, fotografias, desenhos, tudo amarelo. E aí, para a questão longínqua que você acabou de perguntar, eu usei o magenta para esse trabalho e eu usei o pigmento direto na pele, né, da menina, que se chamava Maria, como você disse, esse lindo nome arquetípico, eu queria tanto chamar Maria. Então, eu usei algas marinhas, que eram umas algas marinhas de plástico, que eram uns brinquedinhos que tinham na minha casa, né? E eu usei essas algas marinhas, eu molhava, colava o pigmento e fui carimbando a pele dela, né? E no rosto dela eu fiz um desenho, que era uma linha, que eu quis lembrar a questão da marca, do sinal e da emergência da vida também, né? Em alguém com 11 anos, né? Que foi um tipo de floração, né? A ideia de uma floração, uma questão simbólica nesse trabalho. Você vai me perguntar mais para frente aí sobre a questão longínqua e eu vou falar um pouco mais desse trabalho. Mas era isso, assim, era a ideia de usar o pigmento no corpo mesmo, né? Eu comecei a trabalhar com pigmento no corpo, o corpo começou a entrar no trabalho também, assim, de uma forma que eu vou falar um pouco na próxima questão aí que você vai fazer, eu acho. Tá a bom, gente já falou um pouco, né, o que a gente ia conversar. Pode ir falando que eu vou mudando aqui os problemas. Tá, pode perguntar o que quiser. O corpo aparece, então, nesses dois trabalhos, nos trabalhos da questão longínqua? Ele aparece. Então, a questão longínqua, ela é uma questão, né, assim, importante, assim, porque parece-me que eu faço arte para esquecer. Isso é importante, sabe, no meu trabalho, assim, na minha vida, assim, com a arte. Mas fazendo arte eu me lembro, né? Então, talvez aquela pergunta, por que eu faço arte, seja essa, né? Talvez o inconsciente leve a gente para onde a gente às vezes tem que ir, né? E aí creio que a infância ela tenha sido boa ou não. A minha infância foi muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que eu tive momentos incríveis, também teve uma morte de uma irmã, e isso foi uma coisa ultra big dramático assim na família, né? Perder uma criança para os pais é uma coisa terrível, ainda mais a favorita. E ela era a favorita não só dos meus pais, mas nossa, porque ela era pura alegria, assim. Então, eu acho que a infância é uma fonte de experiências, né, que ficam acobertadas no passado, no inconsciente. Então, eu falei há pouco da exposição Orange, né, Laranjas, logo depois de pendurar, né, o vestido no teto do ateliê, sabe aquela imagem que tem o vestido, né, de pendurado?
eu tinha acabado de dependurar com a ajuda, né, de 2 pessoas, e aí, sabe quando está o tempo meio coberto, aí abre o dia e ilumina, assim? Aconteceu isso. E nessa hora me veio à mente, né, a lembrança de eu estar colocando umas panelinhas laranjas na janela do parapeito de um quarto, né? E eu me lembro desse momento porque depois eu fui pensar onde era, porque eu olhei, eu me lembro do meu pai e da minha mãe lendo jornais e eu colocando essas panelinhas e veio uma luz por trás e deixou as panelinhas de plástico translúcidas, da mesma forma que o vestido, né? Isso foi uma Então, lembrança. isso foi uma lembrança, mas que eu lembrei na hora, né? Assim, isso já aconteceu outras vezes. Eu fico, acontece mais, mas não é toda hora Lembranças que encolhedoras, né? não é toda hora que a vida dá um presente desse, né? Então, eu me lembrei disso e me parece que foi a primeira cor percebida, o laranja, né? Assim, porque coloriu o ambiente, né? Para mim, nas minhas lembranças, coloriu tudo, assim. Eu vejo, acho que maior do que deve ter sido, né? E então foi um presente lembrar disso nesse momento, né? Então eu acho que essa questão do eterno retorno no trabalho, ele acontece, sabe? Assim, eu acho que só que ele se presentifica de outra forma, né? Então é essa questão do mistério, né? Assim, puxa, como é que tudo deu certinho na hora eu lembrar e tal. E aí a Maria, que é a questão longínqua 1, foi muito desejo de expressar algo que a gente vive e todos nós, né? Que é essa floração do corpo, né? Quando a gente está indo para a adolescência. E acho que eu quis trabalhar isso. Na época, eu estava pensando muito na minha época, né? Como é que foi para mim. E que foi uma coisa difícil também, sabe? Assim, aí já é segredo, não dá para contar. Mas foi, assim, né? Tenso, assim, né? Um monte de histórias por trás, né? Nem sempre boas. Mas aí essa passagem, né, da infância para a adolescência. Então eu quis lembrar essa questão longínqua que é o corpo se aflorando mesmo, né? Já a questão, e aí trabalhei o corpo dela de 2 formas. Uma era o desenho, né, que era carimbar o corpo dela com o pigmento, e a outra era colorir as costas dela com o mesmo pigmento, mas como se aquela cor tivesse saindo da pele, não sendo colocada. Então, um pouco da linha do desenho e da pintura, né? Uma parte da Maria é o desenho e a outra é a pintura. Mas E a aí já... fotografia, né? Oi? E tem a fotografia, né? Pois é, aí é a fotografia que permitiu isso, né? Isso tudo. E já a Júlia e o Rafael foi mesmo uma questão longínqua das imagens que você até me perguntou antes sobre a história da arte e tal, né? Na época, eu estava estudando as capelas pré-renascentistas, porque às vezes eu tenho um livro e abro o livro e aí alguma imagem me pega, né? Então, eu tenho um livro do Masaccio e eu acho uma coisa fantástica aquelas coisas dele, aquela capela Brancati lá em Florença, né? Então, eu estava estudando um pouco o Masaccio e eu me ative um pouco no Adão e Eva, né? Aquele Adão e Eva do Masaccio que tem... E fiquei com o desejo de expressar uma figura feminina e masculina, né? No estilo Adão e Eva mesmo, assim, que é essa questão da perda da inocência, né? Assim, que faz parte da vida, eu acho, a todo momento, né? A gente está sempre nos surpreendendo com a vida, com os outros, nos descobrindo, nos decepcionando, decepcionando alguém, sendo decepcionado, né? Então, estava se tratando desse sentimento, desse desejo de expressar através dessa figura masculina e feminina. E lá no Masaccio, né, o Adão e Eva eles estão tão desesperados, assim, a Eva ela tem um rosto que mostra um grande pavor, assim, depois
vocês quiserem olhar, é bem interessante, porque é uma Eva muito, ela tá com muito medo, né? E aí, na instalação que eu fiz, eu usei as figuras escondendo o rosto, né, assim, e aí, ao lado, tinha também a continuação. Eu não queria deixar só o rosto coberto e só o desespero, né? Eu queria mostrar também um rosto... o Rafael e a Júlia eram lindos, maravilhosos, são lindos até hoje. E eu escolhi um pouco essa ideia, um pouco arquetípica mesmo da história da arte, né? Mas aí eles olhando, os dois olhando para um ponto em comum, né? Porque a instalação era o Adão e Eva aqui, e aqui do lado, os dois olhando para um lugar aqui, um lugar central. E eles estão olhando para o futuro, corajosos, e olhando firmemente, né? Então, então acho que era isso, nessa parte. Na E esse verdade, eu daí, acho que... não, só para terminar, eu acho que a ideia também era de enfrentar assim, uma verdade, né? E eu lembro que a gente fez um encontro, né, na galeria, e a gente conversou muito sobre isso. Eu me lembro que foi em 2001, foi na época que as torres caíram, foi bem ali, naqueles dias, a gente falou muito de como olhar o futuro, né? E aí a gente está hoje aqui pensando assim, eu acho que ainda de uma forma mais grave como olhar o futuro, né? É isso, assim. E você queria perguntar alguma coisa sobre esse aspecto? Não, eu acho que eu não vou fazer a pergunta do questão longínqua, porque você já cobriu aí, né, tanto no âmbito da infância, essa passagem da infância para a juventude e para a adolescência, e a questão da história da arte, né? Sim, Então, eu acho que isso você cobriu. Talvez a gente pudesse falar um pouco de fotografia. Não sei se você quer falar alguma coisa antes. sim, eu só queria completar sobre a história da arte, porque Ah, tá. quando você faz essa menção à história da arte, o que eu posso dizer é que eu tenho uma relação muito forte com a história da arte, assim. De certa forma, eu tenho uma impressão que eu sou uma artista iconógrafa por causa da história da arte, né? História da pintura, fundamentalmente. Não, história da arte toda, assim, teoricamente, a história da pintura, eu tenho uma relação, a minha arte favorita é a pintura, sabe, assim, quando eu chego em alguma cidade, eu quero logo ver pintura, eu acho que tem uma coisa muito forte minha com a pintura. E outro dia eu estava conversando com o Felipe Dubois, que foi meu orientador, e falei para ele isso. Falei, a minha arte favorita é a pintura. Ele falou, a minha também. Eu fiquei super feliz, porque eu achava que a dele era fotografia, cinema, né? Mas ele falou, não, a minha também. E eu já escutei Jorge Dilberman falando que para ele também é a pintura, né? Então, eu adoro música, mas assim, o que eu sinto diante de uma pintura que eu realmente que me toca profundamente é uma coisa que transcende muito o que eu tenho com a música, né? Que é uma coisa mais imediata. E com a pintura é uma coisa que vai mais na minha alma, assim. Mas aí, essa questão de eu me sentir uma artista iconógrafa, por exemplo, se a gente pensar na questão do Masaccio, que entrou para mim, eu acho que essa questão de você usar questões da história da arte ou questões da história, né? Por exemplo, imagens históricas também, eu me interesso muito por revistas de história velhas, né? Colocar essas imagens em correlações diversas, né? Em montagens de sentidos diversos e também a possibilidade de aproximar cronologias, né? Deslocando e modificando modelos temporais. Eu creio que essa é uma questão estrutural do artista que trabalha com a iconografia, porque ele recolhe imagens, mas ele passa além da simples organização da coleta. Ele coloca em cena protocolos de difusão, né, e de utilização dessa coleta. Eu até lembro aqui da artista que está
nesse projeto, né? A incrível artista que eu admiro muito, a Leila Danzig, que eu considero que ela é uma artista iconógrafa. Tudo que eu vejo dela, eu consigo ver esse deslocamento de tempos, né? De imagens no trabalho. Então, eu acho que essa questão das imagens para o artista iconógrafo, né? Fica à mercê do contexto artístico no qual elas vão ser integradas, né? As imagens uma imagem do Masaccio que vem até mim e eu posso reconfigurar isso, né? Então, são imagens endereçadas, às vezes, aos espectadores que desconhecem o tipo de relação que o artista tem com a coleta feita precedentemente. E essa coleta que é feita e tomada das imagens, dessa materialidade visual que existe no mundo, né, incluindo o virtual mesmo, e o desejo de trazer, né, para um novo contexto real. Acho que isso eu queria falar porque contextualiza grande parte do meu trabalho de um certo momento, né, para frente. Assim. Eu acho que isso, inclusive, aparece nos trabalhos que a gente vai falar daqui a pouco. Aparece certamente nos 4 fotógrafos, né? No Zenon, isso aparece muito claramente. Mas, antes disso, vamos começar aos poucos. Vamos falar um pouco de fotografia, né? Que você parece ter recebido um belo presente ainda quando adolescente, um Olympus, né? Que seu pai te deu. E aí você começa a fotografar como hobby, nessa época que você estava muito interessada na música e tal, mas mais tarde a fotografia vai entrando e você vai recuperando as fotografias que você havia feito desde muito tempo, e você começa a recuperar essas fotos e vai criando os trabalhos que você chama anarquivos, sentimentos topológicos. Aí tem o 1, o 2, o 3, né? As fotos que eu vi são muito em preto e branco, não tem cor, inclusive. Eu tenho a impressão. Acho que eu vi. Eu não sei se era... não sei se isso está correto. Mas, então, você fez essas instalações de fotografia, né, que você usou mesas, vitrines. Então, queria te perguntar, assim, tinha temas centrais nesses sentimentos topológicos? Como que surgiu, né? Como que apareceu no processo? Tinha temas? Eram mesmo instalações em vitrines? Então, queria que você comentasse isso para mim, esses trabalhos. Então, Luiz, eu ganhei um Olympus do meu pai, Olympus Trimp 35. E foi muito bom, assim. Mas antes, com 11 anos, eu tinha ganhado uma outra, uma super baratinha, assim, mas uma máquina... Só, o barulho dela era um estrondo, assim. Mas eu brinquei muito com essa câmera. E os presentes mais legais dessa época, assim, de adolescente, de jovem pessoa, né? Foi essas 2 câmeras e uma bicicleta, né? Porque foram todas, para mim, questões de liberdade, sabe? Elas me deram liberdade, assim, liberdade de entrar num outro lugar, de penetrar um assunto novo, né? E então eu lembro que a minha mãe falava assim: onde você vai com a bicicleta? Eu falei: na cidade inteira, porque eu morei em cidades do interior de Minas, que ainda bem, sabe? Porque passei uma infância incrível, assim, muito livre, nas cachoeiras, com amigos, indo a pé para lugares incríveis. Então, eu via minhas amigas que moravam em Belo Horizonte, depois eu vim estudar aqui, né? Meus pais mudaram para Tiradentes, e aí eu via minhas amigas, moravam em apartamento, tinham tido aquela infância dureza, né? Mas aí, assim, voltando à questão da fotografia, eu fotografei muito, né? Assim, mais adulta, eu comprei uma câmera boa, assim, eu juntei dinheiro, quando eu queria uma coisa, eu ficava pão dura e até consegui a coisa. E comprei uma Nikon FE2. E fotografei muito, muito, fazendo muitas imagens. E em 2004, 2003, eu comecei a chamar essas caixas de anarquivos. Porque eu ia Você lá, mexia... revelava?
Você as revelava? Você mesmo revelava, não? Não. Eu mesma não revelava, não. Mas eu fazia muitas provas, né? Eu trabalhava com um fotógrafo que fazia as coisas para mim, e a gente fazia provas e tudo. Aí, meu gatinho está incomodado aqui. Então, eu fazia provas. Mas aí, eu fotografei muito, chamei essas caixas de anarquivos, porque o anarquivo 1, por exemplo, que você fala, que são fotos preto e branca, na parte de cima da instalação tinha uma mesa branca com essas pequenas provinhas, né, de imagens, e em cima eu peguei fragmentos dessas imagens, aumentei, fiz circulares, colori e fiz uma espécie de nuvem de imagens com textos relacionados à época que eu fiz essas imagens. Então, esse foi o anarquivo, os sentimentos topológicos 1, né? Textos seus. Hã? Textos seus. São textos meus, foram textos meus, pequenos textos, assim, contando a história daquela imagem, né? Então, embaixo tinha as imagens reais, que eu tenho ainda guardada, eu passei por um processo digital, as que estavam em cima, em círculos, coloridas, né? Coloridas no Photoshop mesmo. Então, a cor continuou lá, né? As cores continuaram. Aí, os Sentimentos Topológicos 2 foi uma exposição que a gente fez numa galeria aqui, em Belo Horizonte. Tinha bastante cor, assim. Então, aí, uma questão importante foi, a fotografia ela era separada do trabalho, né? Assim, eu fazia esses trabalhos e eles começaram a entrar devagar na minha prática. Mas teve um momento muito importante, que foi também um presente, né? Que foi a exposição Absorção, Impregnação, Opacidade e Recobrimento, o corpo, né? Que eu já falei, fiz aí no Rio de Janeiro, fui várias vezes aí para montar, para desmontar. Conversei com muita gente interessante, me lembro que eu conheci o Ricardo Basbaum só através do Stefan, que eles se correspondiam, aí ele foi, a gente conversou. Então, foi um momento bom para mim ter ido ao Rio, encontrar pessoas. Mas aí eu estava preparando essa exposição e criando formas e usando pigmento, quando no final de um dia de trabalho, eu retirei as sandálias havaianas para lavar os pés e a marca das tiras ficou no pé, como se eu tivesse um pé desenhado de pigmento, né? Ficou nítido, né? E foi uma emoção, assim, na hora que eu vi, assim, eu falei, gente, eu estou fazendo um trabalho sobre o corpo e aí, né? É o meu corpo, né? E então foi aquela mesma emoção, sabe, de lembrar lá das panelinhas laranjas, né? Então eu tive esse insight forte e eu fiz eu fiz isso bem antes da questão longínqua, né? A questão longínqua é 2001 e esse foi em 98, né? Então esse momento ele mudou muito a direção da exposição que eu estava construindo, né? Eu fiz a foto dos pés daquela marca e essa imagem ela mudou a direção do trabalho, né? Ela virou a coisa central do trabalho. Então, desde então, as imagens entraram no meu trabalho de uma forma muito mais evidente, né? A fotografia ela construía muitos sentidos e dava direções diferentes, mas não era aquela ideia da fotografia retirada, né? Eu vou fazer uma foto da paisagem, não é essa a fotografia, né? E aí a fotografia nesse registro, ela trouxe a possibilidade de um mundo possível, né? Assim, igual a tela é um mundo possível, a fotografia se tornou um mundo possível, não algo que estava lá pronto, né? Mas algo que podia trabalhar até com esses retornos mesmo. E não somente devolver uma imagem, mas devolver uma imagem construída para as pessoas, né? Essa questão de pensar a imagem, construir uma imagem,
construir uma imagem imageante, figural também, né? Essa questão da figura também é importante para mim, assim, essa questão do figural, que é uma questão que o Jean-François Lyotard fala, né? Que não é uma questão muito clara ainda para eu entender. Eu já li o livro não sei quantas vezes, cada hora eu acho que é uma coisa, porque eu acho que ele quer isso, né? Eu acho que o figural é aquela percepção, né, que você tem de uma coisa que é muito subjetiva, né, e cria uma figura em você, né, cria imagem em você. Então, é essa questão do mundo possível e que eu acho que a fotografia, esse pé foi igual um céu novo para mim, né, um novo céu para se olhar. Vamos Porque... passar em... Fala, desculpa. Não, Fala, pode fala. falar. Não, Não, fala. fala. Não, é Não, porque eu porque estou assim... preocupado que a gente talvez esteja meio explodindo o tempo e eu quero falar do Zenon. Tá. Mas fecha aí. A gente estava falando dos anarquivos, sentimentos Sim. topológicos. Então, eu falei desse anarquivo e os outros, eles seguem a mesma tendência, né? Instalação, fotografia e imagens retiradas das caixas, reconstruídas, recolocadas novamente, geralmente imagens minhas, imagens da história da arte, como eu disse, e textos, né? Textos ali também. Isso. Acho que é isso sobre essa parte. A gente pode passar para frente, sim. Então, vamos lá. Então, deixa eu te perguntar sobre o lugar da ficção, né? Porque eu acho que você começa a aparecer aí dois trabalhos que a ficção vai aparecendo fortemente, né? Que é a instalação Os Quatro Temperamentos, né? E os livros que estão a vir, inclusive alguns, Os Quatro Fotógrafos, né? Que você já tem o primeiro, que é o Zenon Pietersz. Né? Então, eu queria que você falasse desse lugar da ficção e do Pietersz. Eu queria saber, as fotografias são todas suas, de pinturas, não é isso? Sim. Então, vamos lá, né? A ficção, ela entrou no meu trabalho numa exposição aí no Rio de Janeiro também. Foi em 2004, no Castelinho do Flamengo, sabe? A Glória Ferreira tinha chamado a gente, falou, olha, tem um espaço aqui, vem fazer essa exposição. Aí a gente resolveu fazer e eu fiz um trabalho que eu usei textos e imagens minhas, antigas. Os anarquivos ainda... Acho que foi o primeiro anarquivo que eu usei, mas sem fazer referência a ser um anarquivo, né? Então, foi um trabalho que eu usei um texto que eu gostei muito, fiquei feliz, sabe, de escrever e ia contando uma história junto com o texto e as imagens. Era uma narrativa no espaço. Mas aí a ficção, ela foi tomando forma, assim, né? Então, para mim, a ficção, desde que começou, eu acho que ela vem do desejo de contar história, vem da invenção também de criar universos, né? Mundos possíveis. Eu acho que tem desejo de aprofundar o sentimento, consciência, de nos tornar mais sensíveis, mais atentos, também de reforçar o sentimento de solidariedade, sei lá. Eu acho que é uma ideia ampla de ficção, né? Os Quatro Temperamentos foi uma instalação na qual eu trabalhei meus temas de predileção, que é cor, desenho, imagem e texto, né? E esses temas nesse trabalho foram projetados para que conseguisse cada um o seu lugar em relação aos outros, né? Então, Os Quatro Temperamentos é pura ficção. Eu escrevi um texto, né? Então, na instalação tem uma banda colorida, embaixo uma faixa, aí depois eu vim com desenhos de vinil colocado, né? Criando árvores, porque são árvores. Os Quatro Temperamentos são árvores. E as imagens, né, iconográficas que eu recolhi dos meus trabalhos e da história da arte e da história. E aí eu escrevi um texto, mas
o texto ele foi escrito baseado em questões históricas, sobre o Hipócrates, sobre questões medicinais. Eu fiz uma pesquisa, mas, finalmente, após ler tantas coisas sobre os 4 temperamentos, inclusive sobre as 4 magníficas gravuras do Alberto Dürer, né, que é a Melancolia, o Cavalheiro, o Adão e Eva e o São Jerônimo. Também estudei um pouco essa iconografia, né, do Alberto Dürer, e fiz o meu próprio trabalho, escrevi minhas próprias histórias em relação aos temperamentos. E aí criei meio um livro no espaço, né? Um espaço dentro do espaço, assim. Então, tinha uma porta, a galeria está aqui na minha frente, eu entro por uma porta e encontro um temperamento colérico, vou lendo a história, vou lendo os outros temperamentos, e a ideia era essa, de fisgar o espectador, trazer ele para dentro da instalação, não só para ele olhar, mas para ele ler e tentar ver qual que era o temperamento. E essa exposição acho que ela relativamente foi um sucesso, porque eu vou refazer ela agora, no Centro Cultural, no Festival de Verão da UFMG, vou refazer ela virtualmente, e vou contar um pouco essa história. Mas as crianças, né, entravam, liam, escreviam, adultos também, deixaram recados para mim no livro, eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Então, foi uma brincadeira lúdica, assim, também, né, visual, instalacional, né? E aí vou passar como a gente tem pouco tempo, né, eu vou passar para os 4 heterônimos. Na verdade, os 4 heterônimos, eu acho que eles são um motivo para eu abordar algo da figura, né? Dessa figura que eu não sei onde que ela está ainda muito bem. Mas aí em uma dimensão mais antropológica dessa vez, com uma história pessoal, com uma expressão particular, né? Então, esse aspecto antropológico, eu acho que ele vem pelo interesse pelas particularidades humanas mesmo, né? E a possibilidade de expressar, através desses personagens, histórias fictícias, crenças, experiências passadas, entorno social, né? Variações que fazem parte da nossa vida e compõem a nossa vida, né? E uma questão importante no trabalho é a montagem, né? Montagem e a edição, que é muito importante, né? Eles estavam ligados inicialmente à questão dos 4 temperamentos, mas eles se desprenderam totalmente disso, né? O primeiro, como você disse, é o Zenon Pietes. Ele surgiu no momento que eu estava lendo o livro A Obra em Negro, da Marguerite Yourcenar, que foi uma imersão muito linda que eu fiz nesse livro, e na época, né, ele apareceu assim, né, as coisas aparecem, né, assim, depois quando você faz, fala, nossa, eu fiz esse negócio. Então surgiu o Zenon, que de certa forma é ligado a esse livro, e porque a mãe do Zenon, do meu Zenon, né, a mãe dele, conheceu a Marguerite Yourcenar, né, num lançamento de livro, e ela deu o nome para o Zenon por causa do livro. E o Zenon, né, o Zenon heterônimo, ele fala, uau, eu sou muito ligado nessa história, porque eu tenho toda uma relação com o livro e tem uma tragédia, né, na história, assim. Então, ele fica achando que a vida dele é ligada ao destino, né, ligada à história da Yourcenar. Então, o Zenon é espectador fotógrafo, sou eu que faço as fotos, sou eu que faço a entrevista com ele e sou eu que respondo, né? E várias vezes eu apresentei essa pesquisa em muitos lugares. E eu me lembro de eu sempre falar, pessoal, isso aqui é o Zenon, ele é meu heterônimo e tal, e a gente vai entrar numa história, e começava a mostrar o artista como se não fosse eu que fosse o artista. E muitas vezes, no final, as pessoas diziam, puxa, não conhecia esse artista, mas que artista é esse? Eu falei, pois é. Assim, colegas de trabalho falavam, eu não conhecia aquele artista. Eu falei, pois é, não conhecia, então.
né? Assim, as pessoas comiam mosca e... Os outros 3 existem nomes? Então, eu só vou falar do Mael, né? O último chama Maria, e, na verdade, vai ser um heteronímio, que aí eu quero falar da minha história, assim. Então, vão ser 2 homens e 2 mulheres. E muita gente fala, por que você faz homem e tal? Eu faço porque eu me apaixonei pelo Zenon. O que eu vou fazer, sabe? E o Mael, que é o segundo, ele é bretão, porque eu sou apaixonada pela Bretanha, né? Que é a região... Também, eu Você também. também, todo mundo, porque é um lugar lindo. Então, foi o primeiro lugar que eu visitei na França, e eu nem conhecia o Stéphane, que veio, eu vim a me casar com o bretão, né? Então, as histórias de família, né? A velharia das casas, entendeu? Assim, as coisas, o jeito deles, e eu me inspirei muito numa pessoa chamada Denis, que é um senhor que atualmente tem 80 anos, mas ele me contou muitas histórias, a gente tem realmente uma amizade, e aí eu me inspirei nele, e é claro que aí vem a inspiração, mas vem todo um processo. E eu tenho tudo pronto, Luiz, mas eu não consigo montar o livro, sabe? Eu não consigo montar porque eu também trabalho em outras coisas. Eu sou artista, mas eu também eu ensino. Eu estou trabalhando atualmente no Instituto de Estudos Transdisciplinares Avançados da UFMG, no qual eu tenho um papel importante, porque eu represento as ciências humanas. Então, é muito trabalho, mas é um trabalho no qual eu sou ouvida como artista, né? Então, eu represento a arte também, e acho que eu me encontro nesse lugar com várias pessoas de outros horizontes, né? Então, eu espero poder terminar esse trabalho um dia, que eu acho que tem um pouco a ver com Em Busca do Tempo Perdido, sabe? Então, é um trabalho no tempo e através do tempo, e eu vou chegar lá, mas vai demorar. Eu não tenho pressa. Eu acho que, se for um trabalho para o futuro, que seja. Será bom ver esses 4 aí. Eu nunca vi o Zenon, já vi apresentações do Zenon, né? Mas eu gostaria de ter o Zenon na mão um Sim, dia. mas é um livro muito caro, assim, são fotografias grandes, né? O livro é grande. E eu acho que talvez eu tenha que imaginar alguma coisa para o futuro mesmo. Patrícia, a gente está então caminhando para a última pergunta. É uma pergunta agora que eu faço normalmente para todas as pessoas, né? Os nossos colegas que estão no projeto. Então, eu vou fazer para você também, né? Para você falar um pouco da sua pesquisa, da pesquisa que você fez no arquivo, também talvez em outros arquivos, não sei, para o nosso projeto, né, ligado à precariedade, e que você falasse um pouco de como você está pensando nesse problema comum, né, a precariedade. Não precisa falar do trabalho ainda, porque ele vai ser visto lá na exposição e está sendo aprontado, né? Mas queria que você falasse da sua pesquisa e do tema, como você tem pensado esse tema. Pois é, então, eu aproveito, Luiz, para agradecer muito a você a participação nesse projeto. Eu tive uma surpresa muito agradável de visitar o arquivo, né? Então, no início, eu desejei ir até o Arquivo Nacional, no qual eu encontrei imagens de vidas precárias, lindas imagens. E com elas e através delas, eu escrevi um texto, né, que você publicou, envolvendo a minha pesquisa sobre a personagem Antígona, né, que é um personagem da peça de Sófocles de 440 antes de Cristo, né? E desde 2017 eu estou trabalhando com ela e junto a essa figura,
né? Esse personagem que tem uma envergadura histórica, uma envergadura universal, e que possui características que eu acho que ressoam muito na vida das mulheres, na vida psíquica das mulheres, até hoje em dia. Porque a Antígona, ela está diante do poder e ela fala não, né? Isso para mim, não. E ela faz escolhas, ela tenta não se perder também nos limites da linguagem, da confusão mental, né? Até a Júlia Kristeva, ela fala que a Antígona tem uma magistral solidão e que a sua rebeldia mostra uma lenta luta incerta na direção de uma subjetividade livre, né? E, por enquanto, esse trabalho da Antígona, ele contou, para mim, com 6 momentos. Tem a infância, tem a secreta solidão, tem por onde andou, a fúria, a meditação e a prisioneira, né? Então, esse conjunto de trabalhos, ele tem uma estreita relação com narrativas, né? Com imagens. E eu acho que a teatralidade da imagem ela é trabalhada para a gente que não se esqueça, né? Que esse trabalho ele tem como fundamento uma personagem do teatro, né? Que fascinou, dentre inúmeros filósofos, artistas, escritores, poetas, historiadores e pensadora, como a Judith Butler, que é a autora do livro Vidas Precárias, que deu o nome a esse projeto, né? Então, eu vou levar para esse projeto algo da Antígona, sabe? Eu ainda estou definindo, porque ela não vai morrer. Eu terminei na Prisioneira, que é o caminho, ela fica prisioneira, e eu fiz uma série de trabalhos em Portugal, numa residência. Ela está a caminho da morte, né? Mas a Antígona ela é eterna, né? Ela atravessou 2.400 anos e eu estou aqui falando dela hoje para vocês. Então, Interessou você a Antígona em que aspecto? Porque ela desejava enterrar o irmão, né? Que estava sendo proibida, ela estava sendo proibida de enterrar o irmão. E aí ela enfrenta o poder, como você falou. Qual aspecto que te interessa mais na Antígona? Me interessa ela seguir suas próprias convicções, sabe? Ela seguir convicções de uma forma a não se deixar corromper de forma alguma. E ela preferir morrer do que ir contra ao que ela acreditava, né? Esse é o ponto para mim, assim. Mas eu comecei a olhar várias interpretações da Antígona e tem uma que me interessou muito. Desculpa, eu estou péssima para nomes, assim, Sem problema. mas é um livro que chama Antígona, que é literatura, e ele criou a Antígona dele, entendeu? E ele fala assim, eu vivia a Antígona como se eu fosse ela. E eu também, sabe? Foi uma experiência muito forte de trabalhar com ela, assim. E para o nosso projeto, eu vou levar alguma coisa disso, porque na época que eu fui visitar o Arquivo Nacional, por exemplo, eu achei uma imagem de um homem. Coloca essa imagem aí, é um velho com uma blusa toda rasgada, sabe, parecendo um cego, assim, uma coisa incrível. E eu falei, esse é o Édipo, né? Ele é o Édipo cego andando pelo mundo, né? E a Antígona calada seguindo ele. Tanto que a Antígona é a musa da psicanálise por isso, porque ela escuta o pai, né? Ela fica escutando tudo que ele fala. E achei uma imagem linda também de uma mulher com muitas crianças em volta, e assim, aconteceu um desastre numa favela, assim, eles estavam fazendo uma mudança, tirando tudo, mandando todo mundo sair, essas coisas que acontecem terríveis no Brasil, mas a mulher, ela estava tão soberana, ela era tão rainha, as crianças todas em volta dela, assim, uma imagem maravilhosa. Então, encontrar essas... e a terceira imagem é uma mulher mostrando o teto dela que tinha voado com uma tempestade.
né? A fragilidade, a precariedade de onde ela morava, né? Então, eu encontrar essas 3 imagens valeu muito já a pena de estar nesse projeto. Porque, às vezes, como disse o Godard, você pescar uma imagem que você acha que ela vale a pena, já é muita coisa, porque no mundo de hoje tem muitas imagens, mas também a gente precisa de imagens, né? Tem muita imagem, mas a gente precisa das imagens certas, não é mesmo? É. Como é que ele fala? Imagem justa, né? Imagem justa. Imagem justa. A imagem justa. Isso, é lindo isso. Não a imagem correta, mas ele tem um jogo com esse. Patrícia, adorei a entrevista. A gente fecha aqui. Obrigada a você, foi muito bacana a entrevista. E em breve a gente vai estar colocando tudo isso na exposição. Que bom! Eu tenho certeza que vai ser uma exposição incrível. Tá bom. Obrigado, Patrícia.